Por que as pessoas acumulam coisas? Desde roupas estragadas ou até roupas nunca usadas, ainda com as etiquetas. Desde coisas úteis até coisas que nunca vão trazer utilidade alguma para suas vidas. E por outro lado, como alguém pode parar de acumular coisas? Qual é esse processo necessário para que alguém abandone esse mau hábito? Nesse vídeo eu vou compartilhar com você o meu processo mental, o que exatamente me guiou através dessa transformação, o que aconteceu na minha mente que me fez ir de um acumulador para um apreciador das ideias minimalistas. Mais diferente de melhor. Eu lembro claramente que para mim, desde criança, eu sabia que mais sempre era bom. Então, sei lá, se eu tinha um brinquedo que eu gostava, na minha mente, quanto mais eu tivesse desse brinquedo, melhor seria para mim. Quanto mais roupas eu tivesse, melhor. Assim eu ia ter mais opções. E até a infância, tudo bem, né? Porque eu não tinha o poder de escolher mais coisas. Mas quando eu podia, eu fazia. Teve uma vez que eu ganhei um dinheirinho lá de presente, e aí eu fui na lojinha e comprei 10 daqueles skatinhos de dedo mais baratinho, bem ruinzinho assim, só pra ter. E isso foi me acompanhando até o começo da vida adulta. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a acumular livros, depois instrumentos musicais e depois roupas. E fora os livros, eu acumulava só coisa de má qualidade. Isso era muito natural para mim. Eu só percebi isso depois que essa mudança de perspectiva aconteceu. E se você hoje tem alguma familiaridade com o minimalismo, é bem provável que para você já seja natural a noção de que menos é mais. Mas para mim definitivamente não era. Nunca tinha sido assim. Eu nunca tinha pensado dessa maneira e por isso meu quarto, por exemplo, era cheio de coisa. Conforme eu fui absorvendo as ideias minimalistas, mais assim por curiosidade do que por identificação, eu comecei a ver que mais não necessariamente é mais. Ter mais livros pode ser bom, até o ponto em que eles trazem valor, não se tornam ali só um incômodo, um desperdício de dinheiro, ou até mesmo um impeditivo de mudança de casa, por exemplo. Os livros foram um assunto mais difícil para mim nesse tópico de destralhe, porque eu tinha uma relação bem emocional com eles, sabe? Então eu demorei bastante para conseguir resolver isso. Quando eu saí da casa dos meus pais, eu tinha tantos livros que eu tive que deixar a maioria deles lá na despensa da casa deles, e isso já tendo uma certa familiaridade com o minimalismo, né? Um dia eu me toquei que as minhas posses ali, meus objetos estavam ocupando o espaço de outras pessoas. O que eu possuía estava não só me atrapalhando, mas também atrapalhando a vida de outras pessoas que eram meus pais. E além de tudo, os livros que têm uma função nobre estavam lá, sem uso, eles estavam deteriorando lá, abandonados. Foi aí que eu resolvi tomar uma atitude. Fui lá, separei alguns poucos livros, só o melhor do melhor, só o essencial, e todos os outros eu doei para a biblioteca da Universidade Estadual, onde eu estudei. E como eu sempre comprei só livros bons, todos iam ter utilidade lá naquele lugar, e hoje eu tenho aqui comigo só os mais importantes para mim mesmo. E se eu realmente precisar de algum dos que eu doei, eu certamente vou conseguir ter o acesso de alguma maneira. Quando eu pude ver isso, quando eu pude entender esse pensamento, basicamente eu entendi o valor da seletividade material. Para algumas pessoas, existe essa confusão de que o minimalismo é sobre, sei lá, ser pão duro, sobre gastar o mínimo possível, mas essa é uma visão muito equivocada. Minimalismo, entre outras coisas, é sobre ser seletivo. Então, se mais não necessariamente é bom, quer dizer que nem tudo que me vem é aceitável. Nem tudo que chega para mim é bem-vindo. Justamente porque isso tem muito a ver com o próximo tópico. Tudo ocupa um espaço físico, mental e energético. Você é responsável por aquilo que você possui, queira você ou não, assim como eu era responsável pelos meus livros abandonados. Quando você toma decisões, as coisas que você possui podem ter influência nelas. Eu vou te dar aqui um exemplo hipotético só para ilustrar tudo isso. Digamos que você é um acumulador e você quer mudar de casa, você quer um ambiente novo. Mas você tem tanta coisa guardada na sua casa que só de pensar em se mudar envolve processos que inviabilizam essa mudança. Tem muita coisa que precisa ser jogada fora, porque justamente você é responsável por aquilo que você possui. Você precisa destinar de alguma maneira suas posses para daí finalmente estar livre para se mudar. E isso tudo é tão trabalhoso que você até descarta essa possibilidade. Um outro exemplo, bem simples também. Você financiou teu carro em 48 vezes e quer mudar de emprego. Mas daí você nem considera a possibilidade de procurar outro porque você tem que terminar de pagar o carro antes de poder pensar nisso. São dois exemplos simplistas que ilustram como o que você possui influencia nas tuas decisões de vida.
Porque justamente tudo o que você possui ocupa um espaço físico, mental e energético. E é por isso que nem tudo é bem-vindo para dentro da minha vida, porque nem todo objeto possui uma relação lucrativa, no sentido de trazer valor versus ocupar um espaço. Muitas vezes o custo daquele objeto não compensa o valor que ele traz para a tua vida. Ter uma casa grande não necessariamente é uma coisa boa. Pode ser lindo, confortável, pode até ser um sonho, mas com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Talvez para manter essa casa a energia necessária seria tão grande que ela poderia ficar sempre suja, ou mesmo as despesas da casa podem ser tão grandes que levem alguém à falência. Ou seja, para ter uma casa grande da maneira certa, você tem que arcar com seus custos monetários e energéticos. E eu coloco um exemplo assim bem quantitativo, mas isso pode acontecer de uma maneira muito mais sutil. Como, por exemplo, ter muitas roupas. Você precisa dar atenção para que elas não fiquem bagunçadas. Você vai precisar de um armário de determinado tamanho. Você vai ter mais trabalho para escolher quando precisar de montar um conjunto. Você vai ter mais trabalho para encontrar uma peça específica. E um exemplo de roupas que são pensadas para otimizar mesmo a vida das pessoas, para reduzir esse custo energético, são as roupas da Insider. E por que eu falo que elas são roupas pensadas para reduzir esse custo energético? Porque elas têm uma série de tecnologias ali que são pensadas para facilitar a vida das pessoas. Por exemplo, essa camiseta que eu estou usando aqui, que é uma Tech T-shirt. Eu não preciso passar ela, o que já facilita muito a vida. Ela é anti-odor, não esquenta, não desbota. E a Insider também tem a linha de essenciais com essa mesma proposta de facilitar a vida. As cuecas Tech, por exemplo, também são feitas com tecnologia anti-odor, anti-suor, não enrolam na perna e elas são bem confortáveis mesmo. Tem as meias Spectrum que, além de serem muito confortáveis mesmo por terem essas regiões acolchoadas para absorver o impacto, tem também tecnologia anti-odor e são altamente respiráveis. Então, além desse uso de tecnologia, o que eu gosto bastante nas roupas da Insider é que elas são todas com aspecto minimalista. Se você entrar ali no site, no link da descrição, no primeiro comentário fixado, você vai ver como elas são versáteis entre si. São peças que combinam muito bem dentro de um guarda-roupas minimalista. E o mais importante, são roupas de qualidade e feitas para durar. Ah, e é sempre bom lembrar que a Insider também tem a linha feminina, tá? Vocês me veem usando aqui e muitas vezes não sabem que eles têm a linha feminina também. Então, clica no link do comentário fixado e use o cupom JUNIOR12 para você ganhar 12% de desconto em qualquer compra da Insider Store. Sobre os exemplos que eu dei anteriormente, eu não estou dizendo com eles que isso são regras universais, né? Que alguém que curte o minimalismo não pode ter uma casa grande. Não é sobre isso. São exemplos simples para ilustrar a lógica do custo real de uma posse, de um objeto, né? O custo energético de cada objeto também tem a ver, por exemplo, com a influência que o espaço onde você vive tem em você. Eu não percebia isso, pelo menos não com tanta clareza como hoje. Um espaço caótico, bagunçado, cheio de coisas, influencia no teu estado mental. Assim como o seu estado mental influencia na maneira como você organiza ou não organiza o seu espaço. Essa é uma relação paradoxal. Então, uma parte importante da construção do meu pensamento sobre o custo dos objetos é entender que cada coisa que entra na minha vida vai precisar ter o seu lugar definido. E para isso acontecer, cada coisa tem que ter seu propósito bem definido. Cada coisa continua na minha vida com base num processo de avaliação intencional, bem pensado e constante. Objetos não são memórias. Como aconteceu comigo com os livros, é muito comum que a gente atrele um valor emocional a determinados objetos e isso nos impeça de resolver a situação quando esses objetos têm um maior custo do que o valor que eles trazem para a nossa vida. E eu sei bem como é difícil quebrar essa barreira do apego sentimental. Eu demorei muito para conseguir resolver isso de verdade em relação aos livros. E eu vou contar o que aconteceu na minha mente, especificamente nesse caso, mas antes eu vou te dar um outro exemplo, que também aconteceu comigo. Eu tinha um bambuzinho que eu ganhei da minha sogra vários anos atrás, e ele ficava na minha mesa, e ele aparecia ali nos vídeos. Desde o primeiro vídeo do canal você vai ver ele lá. Ele foi crescendo, foi ficando alto, e eu tinha muito carinho por ele. Porque para mim, ele meio que representava a minha jornada de crescimento com esse canal, sabe? Então ele se tornou um símbolo que me ajudava a continuar firme ali. Num belo dia, isso já com uns 2 anos de canal, a Marcela me aparece com o meu bambu cortado, bem pequenininho em outro vaso. Ela basicamente replantou ele estava fino, crescendo para cima. Mas naquele momento eu desabei mesmo, foi um choque bem forte para mim. Porque
Porque na minha mente, o meu bambu crescido não existia mais. E eu fiquei muito triste por uma coisa simples e boba, mas que estava mais profunda do que a racionalização, né? Do que o racional ali. E com o tempo, eu pude analisar com mais tranquilidade o que aconteceu. E basicamente, em algum lugar de mim, o bambu se tornou a materialização de todo o meu esforço. Era tipo a história do meu canal. E eu acredito que isso acontece com muita gente. Eu acho que é aí que pode estar um ponto do apego emocional com objetos. Acreditar que aquele objeto, de alguma maneira, materializa uma memória. Quando, na verdade, a memória existe aqui dentro. O objeto é só um gatilho, mas ele não precisa estar ali para você lembrar. Tem outras maneiras, como é o caso do meu canal. A memória do meu canal está toda aqui. Todos esses vídeos são um símbolo muito poderoso do que foi a história do meu canal. E também não me entenda errado, não estou aqui para dizer que é errado manter objetos por afeto. Nada é errado. Minimalismo não é lista de regras e nem julgamento. Eu só estou expondo como que as coisas aconteceram na minha mente, né? Quais foram os raciocínios que me fizeram tomar uma atitude em relação a objetos que me atrapalharam. E como a minha perspectiva mudou sobre essas memórias afetivas. Coisas sem uso podem ser usadas de melhor maneira por outros. Voltando ali no exemplo dos livros, né? Uma das percepções que mudou a minha mentalidade com o tempo foi entender que eu estava sendo simplesmente egoísta com eles. Porque eu definitivamente não estava lendo e não estava dando para ninguém mais a oportunidade de acessar esses livros. E mais, a gente está na era da informação. Então, se algum daqueles livros fosse importante de verdade para mim, eu conseguiria acessar eles de alguma maneira, como eu já consegui fazer. E que tudo que eu tinha aprendido com os livros estava aqui, e não neles mais, entende? Essa questão deles estarem se deteriorando, isso é complicado. Quer dizer, eu não tinha a estrutura suficiente para ter aqueles livros. Na época eu morava num apartamento muito pequeno, e por isso eu tive que deixar eles na casa da minha mãe. E mesmo hoje, morando num lugar maior, eu ainda não tenho espaço para 500 livros. Ou seja, eu não tinha uma relação saudável entre o meu afeto por livros e a compra deles. E nem mesmo a leitura, porque basicamente na época que eu comecei a comprar livros, eu tinha um sonho de ter uma biblioteca assim para a vida toda. Mas em até que ponto aquilo lá era prático e até que ponto era estético, você entende? Porque hoje facilmente eu posso fazer uma biblioteca infinitamente maior de forma digital e tornar isso muito mais prático. E por isso hoje eu vejo que aquela relação podia ser mais pela beleza, pela estética, do que pela praticidade real do conhecimento ali. E o ponto principal que me auxiliou nessa mudança é entender o livro como um objeto com uma função clara: transmitir conhecimento. E que se eu estou impedindo que ele cumpra essa função, deixando ele se deteriorar numa caixa, numa despensa, talvez eu deveria dar um destino mais digno e útil para ele. O prazer da resolução. Um dos processos mentais mais importantes nessa minha mudança foi conhecer o prazer da resolução. Esse, sem dúvida, é um dos melhores sentimentos que eu pude experimentar nesses últimos anos na experiência com o minimalismo, sabe? Sabe aquele prazer logo que você resolve algo? Tipo, depois de organizar o guarda-roupas e ver tudo ali arrumadinho, bonitinho. Para mim, esse sentimento não se limita só ao material. Tudo que envolve resolução, conclusão, traz esse sentimento de satisfação, de estar fazendo as coisas da maneira correta, sabe? O movimento natural da vida é a busca constante por trazer ordem no caos, né? E esse sentimento se trata de apreciar a busca pela ordem. E isso sempre vai ser uma necessidade, uma coisa perpétua. Mas quando eu percebi esse prazer, isso me levou a continuar nessa caminhada de resolução, buscando resolver as pendências, buscando evitar ao máximo aqueles mal resolvidos. É claro que não dá para ser perfeito, e nem é essa a intenção. Mas certamente o prazer da resolução foi um dos principais motivadores que me fizeram deixar de ser um acumulador. Mas e você? Quais processos aprendizados ou viradas de chave te ajudaram na sua jornada por uma vida mais minimalista? Me conta aí! E não esquece de usar o cupom JUNIOR12 para ganhar 12% de desconto em qualquer compra na Insider Store. O link está ali na descrição. E não deixa de me falar se você curtiu esse vídeo, isso me ajuda muito a entender se vocês gostam de conteúdos como esse. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou!